Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante mais do estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse. No último domingo, nós estudamos o capítulo 13, praticamente 14, e hoje nós vamos estudar o 15 e o 16, que fala ali sobre o cântico da vitória, tem as 7 últimas pragas, né? Então nós vamos fazer um resumo, né, desse capítulo, para que nós possamos compreender melhor esse livro de Apocalipse. Mas antes de darmos início ao nosso estudo, nós vamos se dirigir a Deus em oração, pedindo a bênção de Deus para as nossas vidas. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça, Tua misericórdia, Teu amor, Teu perdão. Obrigado por cada vida, Pai, pela minha vida e a vida de todos aqueles meus irmãos em Cristo, a todos aqueles que vão também assistir, Senhor, esse vídeo, esse estudo, que o Senhor possa, com o Teu Santo Espírito, Senhor, abençoar cada vida, a mente, o coração, e que o Seu Santo Espírito possa dar compreensão da Tua palavra, até mesmo para nós não pecarmos contra Ti, Pai. Porque a Tua palavra diz que muitas vezes nós pecamos porque falta-nos conhecimento. E se nós tivermos conhecimento da Tua palavra, nós vamos evitar de pecar contra Ti, Pai. É verdade que somos pecadores e falhos, mas nós podemos evitar muitas vezes de pecar, Senhor, quando nós temos conhecimento da Tua palavra, como seguimos, Senhor, os Seus estatutos, os Seus princípios. Por isso, Senhor, venha abençoar cada família, venha abençoar cada momento desse estudo, é que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmão, vamos dar início, que fala, né, aqui nesse capítulo, as 7 taças da ira de Deus no Apocalipse, né, que é como o título desse resumo que eu fiz. As 7 taças da ira de Deus, também chamada as 7 flagelos, estão registrados no capítulo 15 e 16 do livro de Apocalipse. Como não poderia ser diferente, e se tratando de escatologia, existe muita discussão sobre esse relato. Dentre as diferenças correntes escatológicas, basicamente, existem 3 interpretações principais sobre este assunto. A posição menos conhecida é que as 7 taças se referem exclusivamente ao período específico da época de João, enunciando o castigo e a queda do Império Romano. Essa posição é defendida por muitos preteristas. Já a posição mais conhecida entre os cristãos defende que as 7 taças se referem exclusivamente ao período final que antecede a segunda vinda de Cristo. Quem adota essa posição geralmente entende que tudo isso ocorrerá de forma literal na grande tribulação, pois um arrebatamento secreto da igreja. Logo, de acordo com a visão pré-tribulacionista, a segunda vinda de Cristo seria uma segunda etapa do seu retorno. Essa posição é comum entre os cristãos que adotam o estilo de leitura futurista do Apocalipse. Entende que o conteúdo do livro segue uma ordem cronologicamente sucessiva. É importante dizer que, para este, a 6ª taça trata do livramento de Cristo ao povo de Israel e aos cristãos que se converterão na grande tribulação. E a 7ª taça se refere às pragas, que estão enviadas literalmente ao mundo inteiro neste período. Por último, há também a posição que entende que as 7 taças se refere ao período que compreende desde a primeira vinda de Cristo, sua morte, ressurreição e ascensão ao céu, até a sua segunda vinda, de forma que o juízo de Deus é revelado de maneira progressiva. Nessa posição, tanto é considerada a aplicação prática, no contexto histórico, das 7 igrejas da Ásia Menor, quanto à aplicação para que todas as igrejas, ao longo dos tempos, culminando
finalmente, numa descrição detalhada acerca dos momentos finais da presente era, com a segunda vinda de Cristo para livrar o seu povo, nesse caso a igreja, a destruição das forças do mal e o juízo final. Antes de prosseguirmos, é muito importante a leitura do seguinte texto para melhor compreensão sobre o assunto. É importante que depois os irmãos possam ler. As 7 taças da ira de Deus, como entendeu Apocalipse 15 e 16? É uma pergunta. Das posições apresentadas acima, a última dela é que se apresenta mais coerente com a interpretação do livro de Apocalipse. Considerando sua estrutura, estilo e característica e propósito, nos capítulos 15 e 16, forma-se a 5ª seção, paralela ao livro de Apocalipse. Sabemos que o livro do Apocalipse é organizado em 7 seções, paralelas e progressivas, ou seja, a mesma história é contada e recontada, porém de ânimos diferentes, de acordo de cada vez que a história se repete novamente, elementos e detalhes são introduzidos e lançados à luz sobre a profecia revelada ao apóstolo João. Nessa 5ª seção, onde João registra a visão dos 7 anos, com as 7 taças da ira de Deus, ou 7 flagelos, será enfatizado o juízo de Deus sobre a dureza do coração do homem. Essa seção nos mostra o derramamento da ira de Deus sobre os homens e a triste realidade que, mesmo diante do juízo divino, os homens continuam endurecidos, rebeldes e blasfemos. Essa visão registrada pelo apóstolo João nos mostra que ao longo da história Deus sempre envia juízo parcial que avisa o iníquo sobre seu pecado. Quer dizer, as trombetas, que teve sempre foi tocada para avisar o propósito de Deus. Mas quando esses avisos são desprezados, então segue o derramamento conclusivo, a sua ira. É uma ira sem mistura, sem oportunidade para arrependimento, é que se torna completo o dia do juízo. João começa no capítulo 15, escrevendo sobre a cena inicial em um culto. Lá vê no capítulo 15, de 1 a 4, versículo, relembrando o culto ao redor do trono de Deus, já mencionado anteriormente, sobretudo na visão do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5 de Apocalipse. João, mais uma vez, contempla o mar de vidro, conforme Apocalipse 4 e 6. Porém, dessa vez, ele forneceu um novo detalhe. Esse mar é mesclado de fogo, conforme Apocalipse 15, 2. O apóstolo também viu os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome. Enquanto ímpios estão nas turbulentas águas deste mundo, os vencedores estão sobre o mar de vidro, descansando na paz, na transparência da justiça de Deus, que se revela como fogo para julgar o iníquo. Esses vencedores estavam entoando cântico numa grande adoração a Deus, conforme Apocalipse 15, 3, 4. João faz referência ao cântico de Moisés e ao cântico do Cordeiro. Esse cântico de Moisés é uma alusão ao cântico registrado no capítulo 15 do livro de Êxodo, que fala sobre a libertação do povo Israel do Egito, atravessando o Mar Vermelho. Já o cântico do Cordeiro é uma referência à obra expiatória de Cristo na cruz, ou seja, seu sofrimento e sua vitória. A mensagem aqui é que, tal como os israelitas no Egito, os santos são libertados da opressão deste mundo iníquo, que é castigado através das pragas enviadas por Deus. Esses vencedores que João viu são todos os salvos que morreram ao longo da história da igreja e que foram fiéis e que venceram a besta e a marca do seu nome. Isto é, venceram as tentações, perseguições, aflições deste mundo e agora estão seguros na presença do Cordeiro. O cântico entoado pelos vencedores é muito importante para a sequência narrativa bíblica. Note a frase:
O justo e verdadeiro são os teus caminhos, conforme Apocalipse 15:3. Isto é como um aviso que nada do que será registrado por João será injusto. Os flagelos da ira de Deus, mostrado a João, reflete a sua justiça, são verdadeiros e corretos. No versículo 4, começa com uma pergunta muito interessante. Quem não temerá e não glorificará o seu nome, ó Senhor? Em outras palavras, que será que existe alguém louco ou bastante ou mesmo diante de toda a grandeza de Deus, diante do furor do seu juízo, não lhe render glória? Mais à frente, o capítulo 16 nos responderá. João enfatiza que as taças portadas pelos 7 anjos são os últimos 7 flagelos da cólera de Deus. Ou seja, com o derramamento dessas taças, consuma a ira de Deus sobre o mundo. Como se todo o livro de Apocalipse, nessa seção, também há um uso muito grande de referência aos textos do Antigo Testamento. Além do cântico de Moisés, o que já vimos, as próprias taças se assemelham bastante com algumas pragas que castigaram o Egito. A gente vê aquelas pragas que houve lá no Egito, e conforme esse do 7:11. O mesmo podemos dizer da descrição da abertura do tabernáculo de testemunho, conforme Apocalipse 15:5-8. Aqui uma referência ao santuário que continha a Arca da Aliança e que guardava no seu interior o testemunho, ou seja, as tábuas da lei. Era o lugar da habitação de Deus como seu povo, conforme esse do 25, versículos 16-28. A abertura do tabernáculo nos mostra que a ira a ser revelada é a ira do próprio Deus. O santuário aqui é o céu, é a morada de Deus. Os 7 anjos da visão saíram do santuário, ou seja, procederam da presença de Deus. Eles estão vestidos com vestes semelhantes aos sacerdotes. No Antigo Testamento, os sacerdotes eram uma espécie de intermediário entre Deus e os homens. Isso significa que esses anjos são representantes da ira e do próprio Deus. O santuário, então, foi tomado de fumaça, e ninguém podia entrar nele até que se cumprisse os 7 flagelos dos 7 anjos, conforme Apocalipse 15:8. Isto também nos faz lembrar as passagens do Antigo Testamento, onde a glória de Deus tomava o tabernáculo, lá no templo, de modo que ninguém podia entrar, conforme Êxodo 40, versículo 34-35 e 1 Reis 8, versículo 10-11. Isso significa que no derramamento das taças não há mais possibilidade de arrependimento, não há mais possibilidade de intercessão. A ira de Deus está sendo manifestada. Ele não irá parar até que seu propósito seja alcançado. Aqui o santuário está bloqueado, ou seja, o Deus irado tornou inacessível as suas ternas misericórdias. E a ligação entre as 7 taças e as 7 trombetas. Vamos ver. Entre o versículo 5 e 8, no capítulo 15, temos a preparação das 7 taças que serão derramadas. É interessante notar a profunda ligação que há nessa narrativa, com a descrição das 7 trombetas nos capítulos 8 e 11 de Apocalipse. Mais uma vez, é importante salientar que a organização paralela e progressiva do livro de Apocalipse, com isso, devemos compreender que as 7 taças referem ao período de tempo que vai da primeira à segunda vinda de Cristo. As sessões de Apocalipse ocorrem paralelamente e não sequencialmente. Por exemplo, as taças não sucedem cronologicamente às trombetas, mas se encaixam e se completam, de modo que, conforme fomos avançando na narrativa do livro, percebemos que as cenas vão ficando cada vez mais claras e completas. O juízo de Deus vai se revelando de um modo paralelo e progressivo no livro de Apocalipse. A diferença entre as trombetas e as taças, basicamente, é
as trombetas advertem aos homens acerca do juízo de Deus, e as taças consumam a sua cólera. As trombetas representam o juízo parcial, enquanto as taças mostram o juízo total. Para entender essa ideia de juízo parcial e juízo total, basta notar que, apesar de serem paralelas, as sessões são progressivas. Nas trombetas, as destruições atingem apenas um terço da terra, e do mar e dos rios, do sol e dos homens. Já as taças, a destruição atinge a totalidade, ou seja, os flagelos destroem tudo. Também é interessante notar a inversão que há entre as trombetas e as taças. As 7 trombetas, 4 se referem aos elementos naturais e 3 aos homens. Nas taças, as 4 que se referem ao homem, e apenas 3 aos elementos naturais. Isso claramente mostra a intensificação do juízo de Deus que está sendo revelado na profecia. Se com as trombetas há juízo acompanhado do convite de arrependimento, com as taças não há oportunidade mais para se arrepender. As 7 taças mostram a ira de Deus sem mistura de misericórdia. Tanto as taças como as trombetas terminam com uma cena de juízo final. Mas as trombetas temos a descrição da colheita, do trigo e os ímpios sendo esmagados no lagar da ira de Deus. Isso está em Apocalipse 14, versículos de 14 a 20, e nas taças a descrição do juízo é bem mais detalhada, conforme Apocalipse 16, versículo 15 a 21. O derramamento das 7 taças. Em Apocalipse 16, temos um relato do derramamento das 7 taças da ira de Deus. Primeiramente, devemos entender que, seguindo as características literárias do Apocalipse, os 7 flagelos não devem ser interpretados literalmente, mas como uma referência à situação dos ímpios diante do juízo. Enquanto os santos estão adorando a Deus Todo-Poderoso, os ímpios estão tomando o cálice da sua ira. É importante lembrar que a igreja é alvo das perseguições e tribulações promovida pelo dragão e seus agentes, mas não dos flagelos. Ou seja, as taças não são derramadas sobre a igreja, conforme 1 Tessalonicenses 5,9. E as 7 taças são destinadas apenas aos homens que possuem a marca da besta, os adoradores de sua imagem, conforme Apocalipse 16,2. Isso, falando sobre a primeira taça, lá em Apocalipse 16,2, é derramado sobre a terra, e os ímpios e os selados pela besta são castigados com úlceras malignas e perniciosas. Esses homens atingidos não são apenas um grupo de pessoas no fim dos tempos, mas são todos os incrédulos que serviram a besta durante toda essa dispensação. Saiba mais sobre isso lendo o texto A Marca da Besta e o número 666. Aquele que tiver a oportunidade de ler, sobre a marca da besta e o número 66 vai entender melhor. Aqui João está descrevendo a dor e a aflição do homem sem Deus. São castigados com úlceras malignas e perniciosas, ou seja, é algo terrível e doloroso. A segunda taça está lá em Apocalipse 16, versículo 3. A segunda taça é derramada sobre o mar, e o mar se tornou em sangue, e morreu todo ser vivente que havia no mar. Se nas trombetas apenas um terço do mar foi atingido, aqui o mar é atingido por completo. Essa descrição é um símbolo do colapso da natureza diante do juízo de Deus. Agora vamos falar Apocalipse 4:16, 4:7, que é a terceira taça. Essa taça foi derramada nos rios e nas fontes das águas e se tornaram em sangue. É interessante que no derramamento dessa taça, o anjo declara que os ímpios que derramaram o sangue de santos e profetas agora são dignos de tornarem sangue. O anjo também ressalta que o julgamento é de Deus e justo. Na abertura do 5º selo,
Temos que os mártires que morreram por causa de sua fé, clamando por justiça por parte de Deus contra aqueles que o mataram, agora, no derramamento da terceira taça, a vingança vem, a justiça de Deus alcança seus algozes, a oração dos santos é respondida. Por isso que no versículo 7, João ouviu-se uma voz que dizia, na verdade, o Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. Saiba mais sobre a abertura dos selos, lendo o texto, os 7 selos de Apocalipse. A quarta taça de Apocalipse, que é 16, 8, 9. A quarta taça é derramada sobre o sol, e os homens são queimados com intenso calor. Se nas trombetas, quando o sol escureceu, os homens não se arrependeram, agora eles são castigados pelo intenso calor produzido pelo sol. Talvez o escurecimento eles pudessem ignorar, mas o grande calor não há como não sentir. Mais uma vez vemos aqui o juízo de Deus se intensificando sobre o mundo incrédulo. Porém, a segunda parte do versículo 9 nos mostra algo terrível. Mesmo diante do juízo de Deus que está sendo derramado, mesmo sendo castigado por sua perversidade, o homem não se arrepende. E ao invés de dar glória a Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, ele blasfema contra o seu nome. Lembra-se da pergunta feita no cântico recitado no capítulo 15? Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Aqui está a resposta. O homem é tão louco em sua perversidade que mesmo diante do castigo blasfema contra o Deus Todo-Poderoso. Bom, vamos para a quinta taça, no Apocalipse 16, 10, 11. A quinta taça foi derramada no trono da besta, e os homens remordiam a língua por causa da dor que sentiam. O trono da besta é o centro do governo anticristão. Esse versículo nos faz lembrar da oração do profeta Abacuque, quando ele recordou no Êxodo e como Deus livrou o povo do domínio de Faraó. Então Abacuque orou dizendo, até quando o Senhor sai para livrar o seu povo? Ele fere a cabeça da casa do ímpio. Em Abacuque 3, capítulo 3, versículo 12 e 14. Quando a sede do poder da besta é atacada, o sistema humano entra em colapso. E os homens incrédulos se desesperam. São tomados por angústia, morde a língua de tanta dor. Percebe a conexão entre os flagelos, e aqui no quinto flagelo os homens sentem a dor das úlceras do primeiro flagelo. Aqui João até parece descreve a história da queda de cada grande império que já existiu. O sistema humano que governa sob a influência dos poderes satânicos e, de certa forma, ele até parece invisível, cai de forma patética quando o cálice é derramado na ira de Deus que é derramado. Enquanto, mais uma vez, podemos ver que os seguidores da besta blasfemam contra Deus, ao invés de se arrependerem de sua obra maligna, eles mordem a língua de dor, mas encontram força para declararem que são inimigos de Deus. Aí vamos partir para a sexta taça, que é Apocalipse 16, versículo 12 a 16. A sexta taça descreve o Armagedon. É o justamente das forças malignas para pelejarem contra o Cordeiro e sua igreja. Mais uma vez, João parece ter em mente uma passagem do Antigo Testamento. Trata lá do livro de Juízes, capítulos 4 e 5, quando o povo de Israel estava em grande sofrimento, oprimido pelo rei do rei Jabim, liderado por Cícera. Os israelitas não podiam fazer absolutamente nada, a não ser se esconderem de medo, conforme Juízes 5, 6, e o exército inimigo era devastador. Então Deus, através de Débora, avisa que entregaria o inimigo nas mãos do povo de Israel,
Isso está lá em Juízes 4, versículo 14. A batalha foi travada em Menchico, e o inimigo do povo de Deus foi esmagado, modo que o próprio Senhor o quem o derrotou, está lá em Juízes 5:20. O significado mais aceito para a palavra Armagedon é a montanha de Megido, derivado da junção entre o hebraico Ar, montanha, e o grego Magedon, Megido. Dessa forma, fica fácil entender que Armagedon é o símbolo de toda a batalha no qual o povo de Deus está sendo oprimido em frente ao grande poder do inimigo. E o próprio Deus, de repente, revela seu poder e derrota os opressores do seu povo. O apóstolo João viu 3 espíritos imundos sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Esse espírito era semelhante a rã, referindo-se ao caráter repugnante, asqueroso e abominável. Isso significa que os poderes desse mundo e a falsa religião agem sob as ideias e a inspiração do maligno. São planos, projetos, métodos e empreendimentos postos em ação contra a igreja. É claro que esse tipo de situação acontece em diferentes momentos da história, mas aqui há uma referência ainda mais profunda e específica. A 6ª taça descreve o momento final da perseguição do dragão e seus agentes contra a Igreja de Cristo. É momento da batalha final, da grande tribulação, nos dias em que não fosse abreviado, a Igreja não suportaria, conforme Marcos 13:20. Esse momento em que Cristo aparecerá como ladrão de noite para livrar o seu povo, conforme Apocalipse 16:15, e destruir o anticristo com seu sopro de sua boca, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1-12. Entendeu? Então a gente vai partir agora para a 7ª taça, que é Apocalipse 16, versículos 17-21. A 7ª taça sucede naturalmente à 6ª. E a taça refere-se principalmente à segunda vinda de Cristo. E a 7ª taça é a descrição detalhada da cena do juízo. É o momento de maior terror da história da humanidade. É o momento do juízo final. João ouviu uma voz saindo do santuário dizendo: feito está. Essa era a voz do próprio Deus, anunciando que chegou o momento da exposição final e completa de sua ira. O mundo então recebe a taça final do vinho do furor da sua cólera, conforme Apocalipse 14, versículo 10. João descreve a destruição do mundo. A grande Babilônia é despedaçada, o império do anticristo é destruído, e todas as cidades e nações são arruinadas. Todas as ilhas fogem, e os montes são encontrados, e pedras desabam do céu. Tudo isso representa o juízo de Deus, e o enigma, a 7ª taça, é a conexão onde finda o tempo e a história se inicia até a eternidade, onde extingue os céus e a terra e surge os novos céus e a nova terra, conforme 2 Pedro 3, versículo 10-13. Então, praticamente nós terminamos esse capítulo 16, né? Falamos as 7 últimas pragas, né? E a partir do próximo estudo nós falaremos, vamos falar sobre o capítulo 17, né? Que fala sobre a mulher montada na besta, e naturalmente falarei sobre o capítulo 18, da queda da Babilônia. E assim nós teremos continuidade até o capítulo 22, no qual vai encerrar o livro de Apocalipse. E eu pretendo, até o final do ano, né, que é agora mês de dezembro, e a gente termine esse estudo de Apocalipse, para nós darmos início no próximo ano, já com uma nova revista, um novo estudo da Palavra de Deus, né, que ainda vamos ver junto ao pastor, se nós fomos, até mesmo porque nós, nesse último estudo que eu venho dando, essa aula, eu venho dando aula sobre o Novo Testamento, verdade. E aí acontece que nós, depois de
começamos Apocalipse. Para dar continuidade, como esse livro é um pouco complexo, eu estou fazendo o estudo desse livro. Mas, naturalmente, nós podemos, no ano que vem, já estudar, quem sabe, algum tema da igreja, ou mesmo o Novo Testamento, e vamos ver o que vai ser decidido. Mas então vamos agradecer a Deus por mais esse estudo, né? E pedir a bênção de Deus para nós nesse dia e para todos nós. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo estudo da palavra. Obrigado porque nós somos o teu povo, nós somos salvos. Nós somos mais que vencedores, como diz a tua própria palavra, porque nós somos a tua igreja, nós somos eleitos, somos seus filhos, Pai, e tu vais nos livrar da grande tribulação, tu vais nos livrar desses flagelos, Senhor, desse juízo final, Pai, porque nós cremos em Ti. Agora nós pedimos, Senhor, pela Tua misericórdia, Tua graça, que venha nos sustentar a cada dia, Pai. Venha nos dar ânimo, fé, esperança, amor nos nossos corações, para que nunca afastemos da Tua presença, Senhor. Para que possamos continuar firme na fé, cremos que o Senhor é Deus, é poderoso, que o Senhor Jesus morreu naquela cruz para nos salvar, é o único caminho, a verdade, a vida, é o nosso intermediário diante de Ti, Pai, porque não há outro caminho, mas apenas o Senhor Jesus é que é o nosso Senhor, o nosso intercessor diante de Ti, Pai. Por isso, Pai, nós pedimos pela Tua misericórdia, Tua graça para conosco, e ter um domingo de paz, tranquilidade, segurança. Abençoe o culto que vai ser realizado na igreja de cada um ouvinte, que possamos estar na Tua presença para Te adorar, para Te louvar, Te bendizer. Ensina-nos a Te orar, a lermos também a Tua palavra com discernimento, sabedoria, que o Seu Espírito Santo possa fazer-nos compreender tudo aquilo que nós temos aprendido, temos estudado, Pai. É que eu Te peço, já Te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. E que Deus abençoe a todos, um ótimo domingo, uma ótima semana, e fiquem todos na paz. Amém, irmãos? Que a paz do Senhor Jesus.